Semana começando, semana que promete ser uma semana aí que tenha bastante volatilidade, dados interessantes vindo. Temos a decisão da taxa de juros americana, vai subir 0,25, vai subir 0,50, ninguém sabe, vai ficar entre esses dois, bem provável, obviamente. Tem também vencimento de opções, um grande vencimento de opções na sexta-feira nos Estados Unidos, pode trazer volatilidade. Teve a questão lá da China, né, que já vem alguns dias caindo bastante as empresas de tecnologia, alguns dias, alguns meses, e a China intervindo em questões das empresas lá, como a gente sabe que eles fazem, mas a gente não sabe o como que realmente acontece, porque a gente não está lá dentro. Tudo que vem de lá é meio que a gente tem que sempre ficar com uma pulga atrás da orelha, como se diz, mas também o mercado asiático pesando bastante lá. Aqui no Brasil tem a pauta dos combustíveis, que eu comentei até esses dias, eu viajei agora no final de semana e comentei, né, exatamente isso com o pessoal, que é o seguinte, que a questão dos combustíveis era a pasta que faltava colocar na mesa para começar de fato as campanhas eleitorais, que tem eleições daqui a alguns dias, né, alguns meses aqui no Brasil. Então, a questão de controlar o preço de combustível, e como é que vai fazer a política de preço da Petrobras, que hoje é com PPI, como é que vai ser, como é que não vai ser, a questão dos fertilizantes, por que que o Brasil não produz mais fertilizantes, ou melhor, por que que ele produz tão pouco fertilizante, por que que a gente importa muito fertilizante, por que que a gente importa combustível, sendo que nós temos petróleo, por que que a gente manda para fora, traz de volta, né? Então, tudo isso agora vai entrar em pauta nas campanhas e é o que vai colocar lenha na fogueira aí, o que for um pouco mais populista, um pouco mais que ajudar um pouco mais e que uh, tentar diminuir os problemas que tem tido a alta dos combustíveis, provavelmente vai ter algumas vantagens. Mas vamos ver o que vai acontecer, que eu acho que essa era o carvão que faltava para começar de fato as campanhas eleitorais. Então, vamos ficar de olho nisso aí. Fato é, combustível subiu, alta de mais de 25% no diesel, alta de mais de 18% na gasolina. E digo mais, né, não subiu tudo que deveria ter subido mais. Eu quero isso, óbvio que não, né, mas infelizmente é assim que funciona. O Brasil fez as escolhas de trabalhar dessa forma e está pagando preço. A gente fica refém do preço do petróleo, refém do câmbio, e aí não tem muito o que fazer. Mas a gente não veio aqui para falar disso, a gente veio aqui para falar o que está acontecendo aqui no mercado, como é que a gente está com as nossas posições, então vamos para mais um vídeo. Buenas, pessoal, tudo bem? Vamos para mais um relatório diário do milho. Então, hoje, segunda-feira, dia 14 de março de 2022, agora são 16 horas e 48 minutos e vamos falar de mercado financeiro como um todo. Se você é novo aqui no canal, considere se inscrever aqui embaixo, ative o sininho, as notificações para receber os vídeos sempre de forma rápida, use os comentários para enviar suas dúvidas, suas sugestões. Isso faz com que o canal cresça, mais pessoas sejam atingidas e a gente consegue, né, produzir conteúdo de graça aqui justamente por causa disso. Então, eu não peço nada, simplesmente dá um like ali, comenta, compartilha. Ó, tem um cara falando umas besteiras no YouTube lá, dá uma olhada nesse vídeo, vê se ele fala muita besteira, vê o que, que tu acha. Então, fico muito feliz quem faz isso, tá? Até porque quem chegou aqui provavelmente foi porque fizeram isso, né? E vocês ou receberam lá alguém enviou o vídeo para vocês, ou o YouTube recomendou porque tinha uma certa relevância de acordo com os temas de pesquisa de vocês. Eu não faço propaganda paga nem nada, fica tudo no modo orgânico, já estão aí há 2 anos e um pouco no canal e tá tudo certo. Beleza? Bom, deixa eu mudar minha tela e vamos falar de mercado. Tem um QR Code no cantinho que é para entrar no grupo do Telegram, que é liberado, gratuito, todo mundo pode entrar, todo mundo pode falar, não tem que deixar nome, e-mail, telefone, nada, é um grupo 100% liberado, como qualquer outro grupo que vocês têm com seus amigos, familiares e tudo mais, só que, claro, a gente sempre fala sobre o mercado financeiro. Certo? Bom, vamos lá. Ibovespa caindo 1,38, o dólar subindo 0,85, né? Temos aqui o milho contrato K com 0,18 de alta, café futuro caindo 1,03 e o boi subindo 0,10, a soja com 0,24 de queda. Destaque para a Vale, batendo bastante, hoje a Vale mais de 5% de queda. O Ibovespa chegou a cair mais, voltou um pouquinho agora, assim como a Petro que chegou a cair mais e voltou um pouco agora. Um outro destaque interessante é uma empresa que eu venho falando há muitos meses aqui no canal, que é uma empresa que eu estou vendido nela, que é
Tenda, hoje ela fez uma queda mais forte ainda. Deixa eu botar um gráfico diário aqui. Então ontem no caso, sexta-feira, ela já fez uma queda bem significativa aqui com questão de resultados. Hoje ela fez uma queda aqui de mais 10,91. Está fazendo, não fechou o mercado, né? Lembrando que mudou, quem não sabe, mudou o horário da B3, voltou agora para o horário normal. Então é uma empresa que eu estou vendido há bastante tempo, né? Essa aqui eu consegui pegar o timing direitinho na questão das taxas de juros, quando as taxas de juros começaram a sinalizar que ia sair lá dos 2% ou algo do tipo, eu comecei a olhar para o setor imobiliário e pensar, e esse pessoal aí talvez apanhe um pouco. E dentre as empresas que eu tinha olhado, né, eu vendi JHSF, vendi Tenda, deixei de vender Cirela, eu estava comprado, encerrei algumas posições em Cirela. Tem outras consultoras também que eu fiquei um pouco de fora, mas essa aqui graficamente naquele momento me pareceu mais interessante. Comecei a vender, começou a cair, eu fui aumentando a mão e hoje, né, deste ano de 2022, eu diria que desde meados de 2021, esse aqui tem sido o meu trade que mais me rentabilizou até agora, né? Então, eu vendi aqui pelo meio do caminho, né? Daqui até aqui já tem aqui quase 70% de queda. Claro que uma coisa que eu tenho reparado é o seguinte, ele caiu bastante agora aqui nos últimos dias, né? Nas últimas semanas também acentuada pela questão dos resultados e tudo mais. Olha a volatilidade como vinha cá, olha como aumentou bastante agora aqui. Então a gente sabe que volatilidade muito alta geralmente chega perto de fundo. Então eu estou dando uma olhada aqui nesse ponto onde ela está, estou acompanhando diariamente, para quem sabe realizar um pouquinho da operação, deixar o mercado dar uma relaxada, aquilo que eu falo, é um elástico. O elástico puxa, vou esperar o elástico voltar um pouquinho para depois ir de novo. E eu vou continuar posicionado nesse sentido até a hora que eu ver que, beleza, talvez as taxas de juros comecem a melhorar um pouco, o cenário um pouco macro mudar. Então, nesse caso aqui, o que eu fiz? Eu enxerguei uma oportunidade, olhei um cenário interessante, vi quais empresas se beneficiariam com aquele cenário e aí procurei alguma empresa interessante, que no caso foi a Tenda. Mas enfim, então a gente tem aqui as ações brasileiras. Lá fora, o S&P caindo 0,75, Dow Jones no 0 a 0, né, 0,01 de alta, a Nasdaq caindo 1,96. Nasdaq também é um outro ativo que quem me acompanha aqui há algum tempo já, eu deve fazer umas 2 semanas mais ou menos, eu fiz uma operação, né, uma trava de baixa em Nasdaq, numa daquelas subidas que deu da volatilidade lá em meio à guerra, né? Tinha caído e voltou lá em cima de novo. Eu fiz uma trava de baixo para junho, né? Esperando, né, o mercado cair um pouco mais lá para o meado de junho. Já está dando ali 20 e poucos por cento de lucro com as opções, mas ainda estou posicionado e não encerrei a posição. Vou continuar vendido em Nasdaq, porque no meu ponto de vista, o mercado, principalmente no setor de tecnologia americano, vai dar uma descansada um pouco, né? E aí nós temos aí gigantes empresas que geralmente não caem, caindo, como Microsoft, Apple, né? Então eu estou de olho nisso. O que nós temos? A EWZ caindo 2,43, mercados emergentes, né, caindo 2,47 e as bolsas da Europa aqui subindo, Alemanha subindo, Itália subindo, França subindo, Espanha subindo, tudo na base de 1,7, 1,6, 1,3, 2,2 a Alemanha aqui. As bolsas da Ásia, tanto o Hansei caindo 4,97, o Xangai caindo 2,60 e o Nikkei lá, o Japão, lá do outro lado do mundo, na dele lá, subindo 0,58. O ouro caindo hoje, nós tivemos o ouro e prata corrigindo aqui, a prata caindo 3,18 e o ouro caindo 1,3. Vamos dar uma olhada aqui. Bitcoin rapidamente 2,61 de alta a 38.766 dólares, né? E aqui, ó, olha o petróleo. Até vou puxar aqui o TradingView aqui, né? Então tá aqui, o petróleo caindo neste momento 7,23, milho caindo 1,87, aí tá tudo aí, né? Então, ó, todas as commodities aqui, com exceção do boi, caindo e caindo significativamente. Então, o petróleo batendo bastante, aqui com mais de 7% de queda, milho caindo 1,8, estava caindo 2 e tanto até pouco tempo atrás. A soja com 0,33 de queda, o café caindo 1,42. A parte de minério aqui, né, nós temos o iron ore aqui caindo 3,37,
Cobre, que é uma commodity muito importante também, caindo 2,57. E aí aqui BHP, Rio Tinto, Anglo América, Vale, todo mundo sofrendo, a Vale sofrendo mais de 6% aqui. Né? Então o mercado está batendo bastante. Olha as petrolíferas aqui caindo 3,7%. A Exxon e a Conoco caindo aqui 2,10 em 96 dólares. Tá? Há pouco tempo atrás estava mais de 100 dólares. Tá bom? Então o mercado de commodities aqui sentindo um pouco. Talvez seja a questão de as coisas estão corrigindo um pouco, talvez seja uma correção técnica, não sabemos, né? Acordo de paz e coisa na guerra lá, ninguém sabe. Qualquer um que falar é chute, eu também não estou afim de ficar falando de guerra, acho que todo mundo já sabe o que está acontecendo e não tem por que eu ficar falando mais do mesmo aqui. Certo? Então vamos lá. CCMK 22. Contrato maio de milho. Né? Então, como é que eu estou posicionado? Por enquanto estou vendido. Vendi aonde? Aqui no ponto de estar, na verdade, né? 113,80 e poucos. Vendi milho aqui esperando uma correção. No gráfico semanal pode corrigir aqui embaixo. Se eu botar o CCM Foot, né? Olha lá, está lá em cima, está aqui testando uma região aqui, uma regiãozinha aqui que pode ser um ponto de resistência. Né, testando aquela região, é óbvio que se romper pode ir a 140 aqui em cima, sem problema nenhum. Inclusive, nós temos um grande problema de fertilizantes que pode dar quebra de safra para milho, para soja, para trigo, para todo o agro brasileiro, para a safra 22-23. É uma coisa que já está meio que implícito isso, porque temos problemas de portos fechados em toda a região lá da Rússia, Ucrânia, aquela região toda lá. A maior parte dos fertilizantes nossos vem de lá. Por mais que alguns países ainda queiram vender lá, né, não estão exportando porque os portos estão fechados. A gente sabe que isso não vem, não é? Bota no porto hoje e amanhã está aqui. Demora mais de mês com o navio, mais a questão de logística, transporte até chegar na fazenda. Isso dá um tempo. Infelizmente, o clima não espera. A gente tem data para plantar milho, tem data para plantar soja, né? Tem períodos de data. Inclusive, hoje ainda estava fazendo um resumão disso lá para o Zigo, né? Sobre clima, sobre a questão de solo, a questão de quando que se planta, quando que se colhe, tanto milho safra quanto milho safrinha. Por que o safrinha é safrinha? Por que mesmo sendo safrinha a gente planta e colhe mais do que a safra? Então eu fiz um resumão disso lá nos slides para o Zigo lá. Né? Então assim, eu estou jogando a favor da sazonalidade, o milho corrigiu um pouco aqui, né? E também corrigir tecnicamente um pouco aqui, tá? Então eu fui aqui pelo meu gerenciamento de risco, estava valendo mais a pena eu vender do que comprar. Pode ser que agora até no after, do jeito que ele fechou aqui, né, querendo fazer um movimentinho, tem espaço para subir aqui até o 107, quase 106 e pouco aqui, né? Hoje ele deu uma balançada e voltou. Se eu botar num gráfico de 60, né, hoje, olha, não saiu do lugar, praticamente ele abriu aqui no 113,70, foi lá em cima, voltou, foi lá em cima, e pode ser que no after, agora que vai abrir daqui a pouquinho, já abra aqui perto dos 105. Vamos ver o que ele vai fazer, como é que o milho vai se comportar. Mas eu sigo vendido, né, eu sigo vendido no contrato CCMK 22, estou vendido aqui com stop um pouco mais acima, e a minha ideia, né, ou seja, a minha visão, é que ele possa fazer uma correçãozinha de duas pernas e vir testar aqui os R$ 100. Se fizer isso, eu estou vendido lá em cima em 104, dá para ganhar ali uns 4 pontos na operação tranquilamente com um stop curto, tá? E chegar aqui, tchau. A menos que aconteça alguma coisa muito relevante que possa tocar o milho para baixo um pouco mais, chegou aqui, eu vou encerrar a operação, muito provável que talvez até compre, né? Porque como eu acabei de falar, é provável que tenha quebra de safra, tanto em milho, soja, trigo, não do agro de forma geral, com essa questão de guerra, com essa questão de preço de combustível. Então tudo isso vai impactar muito, porque o preço de combustível encarece, porque talvez o pessoal vai ter que plantar milho, plantar soja, né, com menos fertilizantes, porque talvez esteja muito caro, talvez não vale a pena comprar. Tem gente que já comprou porque teve que comprar, pagou caríssimo, então talvez não valha muito a pena vão tentar fazer mais com menos. Isso pode gerar uma quebra de safra ou uma colheita um pouco menor, uma safra um pouco menor,
e aí já está visto, né? Então, por isso que no longo prazo eu enxergo um viés ainda de alta no milho, ainda de alta na soja, mas eu não vou comprar topo. Então, estou vendido ali, se cai mais um pouco eu compro, dependendo do ponto eu compro mais ou vendo mais, então é o tipo de operação que eu estou fazendo. Por hora, estou vendido aqui esperando ele vir aqui. Se continuar subindo, eu pulo fora da operação, espero uma queda. Quando uma queda desse nível acontecer, eu compro. E é basicamente isso aí. Nós temos um estocástico lá ainda sobrecomprado, não está no ponto máximo, mas está sobrecomprado. Né? Aqui a volatilidade deu uma balançada, mas está caindo de novo, então vamos ver o que o bicho resolve fazer. Certo? Boi, BGI. O boi está bem descansado. Deixa eu olhar aqui o BGI Food no gráfico semanal. Está basicamente, deixa eu limpar essa bagunça aqui, né? São estudos, excluir estudos. No gráfico semanal, ele está basicamente subindo com muita leveza aqui, então está numa leve tendência de alta, bem calmo. Pode chegar nesse ponto aqui em cima dos 346, na verdade é mais aqui, 350 aqui. Já testou ali, voltou um pouco. No gráfico diário, ele está segurando numa média móvel de 20 aqui, vem tentando respeitar ela. A volatilidade bem lá embaixo, temos um estocástico bem lá embaixo também. Então, isso aqui, por si só, seria um sinal de compra. A gente enxergaria um estocástico lá embaixo, uma vol lá embaixo, o mercado querendo explodir. Né? E desculpa, em cima de uma média. Então, pode ser que ele ganhe um pouco mais de força aqui para começar a subir. Se isso vai acontecer, não sei, mas acho muito improvável subir, explodir dessa forma que parece que vai. Né? Então, acho que pode ser que suba sim, mas um pouco mais calmo. Então, mas assim, quem quer se posicionar é uma compra a qualquer ponto aqui, né, com stop pelo menos abaixo de 343. Né? Então, aqui, colocar lá um stop em 342 já fica um pouco mais razoável, porque se ele resolver cair aqui, ele pode fazer também uma correção de duas pernas, né, fazer mais uma perna igual a essa, e aí tentar corrigir aqui até os 338, 37 aqui. Então, por isso que se eu fosse comprar, eu estou de olho, não estou comprado, mas se eu fosse comprar, eu tentaria, que nem hoje, por exemplo, não fiz isso, mas poderia ter botado uma boleta aqui, ó, os 344 aqui com stop de 2 pontos. Estaria já no 1 para 1 na operação. Tem que ver aqui também se deu entrada, nem deu, isso foi no after de sexta-feira. Né? Então no after de sexta-feira poderia ter buscado uma operação aqui, mas provavelmente foi uma operação muito difícil de pegar, né? Mas a ideia é o quê? Tentar comprar o mais baixo possível para o stop valer a pena. Para que se ele resolver cair aqui embaixo, eu pule fora e perca pouco, mas se ele resolver pelo menos testar o topo, eu já fiz mais do que 1 para 1. Meu payoff já foi interessante. Aí de repente vale a pena a gente se posicionar. Então estou de olho nisso, mas por hora estou de fora e não enxergo outro viés para o boi além desse aqui. Tá? O café, ó, já o café segue corrigindo com um pouco mais de força, fazendo um desenho bem direitinho que a gente fez aqui, ó. Pode ser que ele venha aqui no 248. Eu estou testando, tô de olho lá na minha operação que eu tenho lá com ETF, então aqui é um ponto que para mim é um ponto bem importante, esses 270 aqui, porque isso aqui indica um fundo anterior aqui que ele foi um ponto de suporte aqui, assim como aqui atrás também foi um ponto onde ele bateu e voltou. E aí eu vou ficar de olho nesse ponto aqui. Eu não quero que ele rompa ali. No gráfico semanal ele já rompeu média móvel para baixo e está tentando perder esse fundo. Então também não queria que ele perdesse o fundo dessa barra preta aqui, porque aí pode abrir precedente para ele fazer outra barra preta dessa e aí vai chegar próximo a essa região que a gente marcou aqui. Tá? Então se isso aqui acontecer, se ele perder esse fundo aqui, bem provável que eu desmanche boa parte da minha operação que eu tenho em café e aí eu vou esperar. Eu vou esperar, vou ver o que acontece. Pode muito bem eu desmanchar a operação de café num dia e no outro dia subir 4%. A gente sabe que o café é muito volátil, o café faz movimentos grandes, então eu vou ficar de olho nisso. Mas claro, como eu estou com ETF, né, eu não tenho alavancagem, então por mais que ele se mexa bastante, ainda assim para mim é bem interessante. Tá? Então aqui a gente tem uma vol aqui diminuindo, isso é bom, vem caindo cada vez mais, e quando a vol diminui bastante, o mercado ganha uma tendência, seja para cima ou seja para baixo, geralmente é que ele está aceitando aquela tendência e tende a continuar nela por um tempinho um pouco maior. Né? Até a hora que a vol chega a ficar bastante baixa mesmo,
e aí ele tende a parar um tempo ali, e aí fica interessante uma compra de volatilidade ou esperar movimentos um pouco mais fortes, seja para cima ou para baixo. Tá? Então, por hora, estou de olho nesse ponto. Eu estou comprado no café há muito tempo, então estou de olho nesse ponto. Se daqui ele começar a enfraquecer, eu pulo fora. Se daqui ele começar a ganhar força, eu vou continuar na operação. Olha, acionou um alarme aqui, provavelmente deve ser um alarme para cima, deve ter rompido os 105. Tá lá, 104,70 foi onde eu botei o alarme no milho lá. Bem provável que no after agora, né, já imaginava. Eu vou subir um pouquinho mais esse coisa aqui para ver até onde que ele vai. Mas já está lá em 104,70 a gente comprando lá. Certo? Bom, soja, falei soja. Soja no gráfico diário, ó, o que eu venho falando daquelas barras acumuladas, né? Olha aqui, a gente veio com bastante tendência de alta, muito forte aqui, subindo bastante, desde lá novembro, dezembro do ano passado. Chegou aqui, né, em meados de fevereiro, né, início de março, a soja está fazendo bastante barra preta, né? Ou seja, os compradores, por mais que tentem empurrar aqui, tá tudo fechando preto, ou seja, está entrando muita defesa aqui, muita gente realizando lucro nessa operação, então o mercado está com uma dificuldade muito grande de passar desse ponto aqui. E aí a gente bota num gráfico semanal, olha onde é que está uma média móvel desse negócio. Bota num gráfico mensal, então está um absurdo aqui, né? Assim como aqui estava várias vezes. Então, assim, pode a soja continuar subindo? Sim. A tendência, assim como a do milho, bem provável que seja de alta e continue subindo. Mas, no curtíssimo prazo, e no curtíssimo que eu digo, talvez seja 2, 3, 4 semanas para frente, ela tem espaço para dar uma correçãozinha bem interessante aqui, né? Nem que seja uma correção técnica para a gente comprar talvez um pouco mais adiante ela aqui, tá? E aí, por isso, o que eu pretendo fazer é pegar e ficar de olho, ver se ele vai cair, vai chegar até aqui, e quando chegar aqui a gente pode pensar em comprar algo do tipo. Vender aqui dá, é um pouco arriscado, mas é um ponto com uma simetria de risco interessante para venda. Se a gente vender aqui e ele cair até um pouco mais aqui embaixo, pode ficar interessante. Um stop curto e tentar buscar aqui, imagina, daqui até aqui no semanal dá uns 3, 4 para 1 fácil, né? Mas não é lá uma operação muito fácil de fazer, porque é uma operação contra a tendência, um ativo que está com uma tendência de alta muito forte, né, que tem no mercado físico tem uma grande chance de continuar subindo por um bom tempo, mas cabe uma correção técnica, cabe o mercado dar uma beleza, vamos acalmar os ânimos aqui e ver até onde esse negócio vai. Tá? Então a gente tem lá em cima um estocástico aqui ó, bem sobrecomprado, uma vol aqui relativamente alta, talvez subindo, né? Então aqui isso aqui pode ser um ponto interessante. Olha que interessante aqui. Se eu der um zoom, a gente tem aqui pouquinha coisa mais abaixo a segunda barra da primeira, claro que está começando o primeiro dia, mas o estocástico já está bem mais abaixo do que as outras barras todas, desde aqui de baixo, né? Desde aqui. Ou seja, isso aqui poderia, né, se ele fizesse mais um fundinho aqui, ser uma reversão aqui, uma distorção no estocástico que ele poderia começar a querer cair. Ainda não, né? Mas é uma coisa a se observar. Se ela perder um pouco mais esse fundo aqui, ganhar um pouco mais de força, pode ser que quem esteja comprado aqui embaixo pense o quê? Opa, talvez esse negócio vá corrigir um pouco, eu estou comprado, estou ganhando um monte aqui, não vou ser bobo de ficar comprado nisso aqui e devolver boa parte do lucro. É o que eu estou fazendo lá no café, por exemplo. Então eu posso realizar um pouco do meu lucro, está tudo certo. Tá bom? E aí pode entrar mais volume vendedor ainda e a soja cair um pouco mais. Tá bom? O dólar, ó, tá? Eu falei dessa operação de venda hoje aqui, bem nessa média móvel aqui. Eu estou olhando toda hora para o lado aqui porque eu estou com uma operação no outro computador aqui. Eu não vendi dólar no swing trade, mas eu fiz uma venda no day trade hoje, deu certo, agora estou com mais uma em aberto, no mesmo ponto basicamente. Se eu botar aqui nos 5 minutos dá para ver, ó. Eu vendi dólar aqui nessa barrona preta, logo abaixo que ele rompeu esse fundo aqui, e encerrei a operação aqui embaixo, quando ele começou a subir nessa média aqui. Então eu tive aqui um ganho de quantos pontos ali? Mais ou menos, é que ali fez duas operações, ficou quebrado os pontos, mas enfim, deu aqui uns 10, 12 pontos aqui,
saí fora. Agora, quando ele voltou, ele fez essa barra e perdeu o fundo, eu vendi de novo e estou vendido ainda. O mercado está terminando, eu estou vendido ainda. Mas está aqui. Operação ali com mais 10, 12 pontos. Né? Não fiz a operação de swing trade. Poderia fazer uma operação de swing trade bem interessante aqui. A venda de dólar nesse ponto para cair aqui embaixo aqui. Né? É uma operação a se fazer. E é muito provável, por sinal, que amanhã ele venha tentar voltar um pouco aqui, porque ele tem respeitado essa inclinação há bastante tempo. É óbvio que vai acontecer o dia que a gente vai vender aqui, ele vai subir e pode testar esse ponto que eu já coloquei há bastante tempo. Mas até que isso aconteça, a gente vai fazer o quê? Vai operar a favor do que já estava acontecendo atrás, né? Porque a probabilidade é maior. E muita gente pensa isso, e quando muita gente pensa isso, o que o negócio começa a acontecer? Exatamente o que as pessoas pensam, né? Ou os institucionais pensam, na verdade. Tá? Então, aqui caberia um ponto de venda de dólar, talvez dê tempo, não, enfim, se der tempo ainda de botar no after mesmo ali a hora que terminar o vídeo aqui, de repente eu encerro a posição de trade, largo uma posição no swing trade só para pegar a abertura de amanhã. Vamos ver se a abertura de amanhã ele já pega aqui um gapzinho de meia dúzia de ponto aqui, já dá uma operaçãozinha interessante. Mas isso ainda vou decidir durante o vídeo aqui. No gráfico semanal, a gente tem um dólar com bastante queda, né? Uma barra aqui embaixo, uma barra mais calma e outra tentando voltar. Então, eu estou rastreando, estou pensando em vender ali, eu estou rastreando aquele trade de compra de dólar há muito tempo. Né? Aqui na região dos R$ 5 é um ponto de briga muito importante. Está aqui ó, o estocástico bem sobrevendido, fazendo assim como fez aqui atrás no estocástico bem sobrevendido, assim como fez aqui atrás no estocástico bem sobrevendido. A região é a mesma, né? Então, o que eu estou de olho aqui? Esperando um momento. Pode ser que, quem sabe, nessa semana o dólar termine a semana com uma barra branca, né? Que nem, por exemplo, essa que fez hoje. Termina a semana uma barra branca aqui. Quem sabe semana que vem ele ganhe um pouco mais de força e comece a subir aqui, volte e queira fazer algo do tipo. Até onde ele vai subir? Bom, a gente não faz ideia. Se ele querer fazer isso, o que eu posso ver? Imagina se amanhã ou depois esse dólar cai um pouquinho, né? E vem aqui nos 5,07, 5,0, aqui testar aqui o fundo dessa barra. Aí a gente bota uma boleta de compra de dólar aqui, um stop aqui no fundo. E aí o dólar começa a encher o saco aqui e vai subindo. Termina a semana aqui em cima, aqui, que seja aqui nos 5,16. Termina a semana por aqui e semana que vem abre rompendo ela e vem embora e vem aqui nos 5,40. Se acontecer isso, a gente entrou numa operação, vai pegar uma correção do dólar no fundo dele com um stop aqui de 60 pontos, 70 pontos, para tentar buscar uma operação lá de pelo menos 180, 300 pontos. Seria uma ótima operação, né? Uma ótima operação mesmo, uma operação de livro. Então, por isso que eu estou rastreando. E eu sempre falo, o mercado dá muito dinheiro para quem tem paciência. Eu tenho paciência, vou esperar. Fiz uma operação na venda, duas operações na venda hoje. Vou fechar o dia no lucro no dólar. No day trade, fiz uma operação no índice, também fechei o dia no lucro. Então, a gente fez 3 operações hoje, as 3 operações no game. Basicamente é isso. A do milho que eu estou vendido, talvez esteja eu estou no prejuízo lá, mas não encerrei ainda, está dentro do meu gerenciamento de risco, está tudo certo. Certo? O Ibovespa, apanhando hoje mais um pouco, então a gente vê, deixa eu botar no semanal. No semanal próximo a uma média móvel aqui, então ele tem espaço para corrigir, estava aqui a linhazinha, né? 108, 109 mil pontos aqui tranquilamente. Então quem lembra quando ele subiu e veio aqui em cima, o que eu fiz? Umas travinhas de baixa lá em BOVA 11 e ao mesmo tempo que eu fiz isso, eu peguei várias ações que estavam se valorizando, eu fui lá e fiz venda coberta. Então fiz venda coberta de um monte de ações lá. Né? E o que eu imaginei fazendo a venda coberta? É o seguinte, subiu bastante. Né? Então, beleza, chegou num ponto que eu acho que vai ter dificuldade para passar. Então, vou fazer umas vendas de call um pouco mais aqui em cima. Eu já estou lucrando com a operação. E eu vendo call aqui. Se o mercado voltar um pouco, eu ganho dinheiro na call. Ou eu já tenho ativo em carteira mais de ano. Né? Então, beleza, eu já tenho lá tantos por cento de lucro na operação há muito tempo. Não pretendo vender aquele papel. Mas ele chegou num ponto interessante vendo uma call aqui. Quanto mais próximo de dinheiro, maior o prêmio, mais eu vou ganhar na venda de call. Se o mercado cair, ou
simplesmente não atinge o valor de strike lá no dia do vencimento, eu boto o prêmio inteiro no bolso. Então, é basicamente isso. Então, além de eu fazer uma travinha de baixa em Bova, eu fiz umas vendas de call aqui que ficou interessante. O mercado deu uma afrouxada aqui e deu um lucro bacana nas opções. Foi o mesmo período lá quase que eu fiz a operação de trava de baixa na Nasdaq, né? Então, vamos ver o que vai acontecer lá. Tá bom? Então, assim, o que eu vou esperar agora aqui? Tá rompendo o fundo aqui, tem espaço para cair um pouco mais, né? Poderia vir aqui embaixo no 103, 100 mil, né? Até aqui embaixo. Acho muito difícil ir tão rápido assim, né? A volatilidade, apesar de estar alta, subir tudo isso e voltar tudo fica um pouco esquisito, mas a gente nunca sabe, né? Mas assim, aqui no 109 e 100, 109 aqui, é um ponto que ele pode dar uma segurada, voltar um pouco, dar uma balançada por aqui. E aí vamos ver o que acontece. Deixa eu botar num gráfico de 2 dias. Uma barra grande aqui, ó. Isso aqui parece um movimento bem de queda aqui. Mas ele está chegando próximo, ó, a uma região aqui que foi um fundo aqui atrás, foi um fundo aqui atrás, né? Aqui foi um topo, aqui foi um topo, aqui foi um pavio de um fundo. Então ele está a pouquinhos pontos ali. Então uma balançada aqui, subir e voltar um pouco, não é nenhum absurdo. Então eu não vou ficar dizendo que o Bovespa vai a 95 mil pontos agora, porque eu acho que ele pode brigar um tempo ainda aí. Tá bom? Bom, vídeo curto. Essa semana tem bastante notícia, bastante coisa para acontecer. Então vamos acompanhando o que vai sair essa semana. E a grande questão que eu sempre falo é: mantenha o gerenciamento de risco de vocês alinhado, para que quando vocês ganharem muito mais do que perderem, e também para isso dar a oportunidade, não digo a oportunidade, mas dar a chance de vocês poderem perder 3, 4, 5 vezes seguidas e quando ganhar uma, ganhar mais, né? E outra coisa, façam planilhas das operações de vocês, né? Porque isso é muito importante. Qualquer operação, não importa, pode ser um contratinho de índice que ganhou R$ 5, coloca lá. Comprei em tanto, vendi em tanto, entrei dia tal, saí dia tal, né? Se foi day trade, se foi swing trade, quanto que ganhou, quanto que não ganhou, qual era o stop inicial, ou seja, eu entrei lá e ganhei R$ 5, mas quando eu botei o stop era de 5, era de 10, era de 20, era de R$ 50, para ter uma ideia de como é que foi o gain ou o loss em relação ao stop. Isso a gente consegue calcular depois no nosso payoff. E também coloca ali, nas minhas planilhas, eu crio uma legenda, né? Lá, E1, estratégia 1, compra com estocástico sobrevendido acima da média móvel e barra de sinal de compra. Aí é E2, compra com estocástico sobrecomprado ou compra ignorando estocástico somente por barra, acima da média ou abaixo da média. Enfim, eu criei uma legenda com vários E1, E2, acho que tem até 9, 10 lá. São várias estratégias. E quando eu faço uma operação, eu coloco o Ezinho do lado aí para saber em qual estratégia que eu usei. Eu pego, parece besteira, a gente faz isso. Pega depois de 3 meses todas as operações, tu consegue ver o que tu é bom e o que não é bom, o que funciona melhor e o que não funciona melhor, baseado na leitura que tu faz. Então, eu vi lá que minha E1 eu consigo ganhar mais dinheiro. Eu vi que eu consigo ganhar mais dinheiro quando eu utilizo mais swing trade do que day trade. Então eu posso diminuir minha mão day trade, operar mais swing trade ou vice-versa. Eu perco muito dinheiro com swing trade e ganho mais com day trade. Então vou trabalhar mais em cima disso. Então é a melhor coisa que tem. Calculo o payoff também, sabe? O quanto que está ganhando, quanto está perdendo, qual o risco que está correndo. Então botem em planilha tudo. É automático. Eu boto a boleta, já abro a planilha. Tira a boleta, já abro a planilha de novo. Então fica no automático. No início é chato, no início a gente esquece, mas depois isso é muito importante para a gente tirar relatório e ver como é que estão as operações. Tá? Então é uma dica que eu dou para vocês que quem está começando, e quem já é velho também, eu acho que isso é muito importante para a gente analisar a evolução ao longo do tempo das operações. Tá bom? Até o próximo vídeo.